Muito bem, pessoal, vamos para mais um vídeo. Então, nesse vídeo vou falar sobre o MIP e Mini-MIP. Tá? Então, quem trabalha com tomografia multislice já deve ter ouvido falar, deve utilizar isso aí no dia a dia. Tá? Então, o objetivo aqui vai ser explicar o que é cada uma dessas ferramentas, para que serve, quando utilizar, tá? Que tem algumas aplicações bem interessantes, tá? Muito úteis na prática do dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá, meu nome é Thiago, sou tecnólogo. Aí está o texto, não vou ler, que eu vou acabar explicando isso ao longo do vídeo para vocês. Mas quem quiser depois voltar, parar e ler, tudo bem? Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique aqui do lado, tá aqui no canto. Inscreva-se, no final do vídeo, se gostar do vídeo, clique no joinha. Vamos lá, gente. Então eu fiz esse exemplo, tá, para tentar explicar, para facilitar para a pessoa entender como funciona o MIP e Mini-MIP. Tá, então vamos lá. Então vou explicar aqui nesse exemplo, depois vamos ver algumas imagens. Então vejam, imaginem que nós temos lá 3 pixels ou 3 estruturas diferentes. Tá, imaginem, mais fácil entender 3 estruturas diferentes dentro de um mesmo corte. Então você fez um corte tomográfico e lá tem 3 estruturas com densidades diferentes. Vamos imaginar que aqui essa estrutura preta vai ser a de baixa densidade, a branca de alta densidade e a média, tá, um tecido intermediário. Ok. Então vamos imaginar, nós geralmente analisamos as imagens na tomografia aplicando a densidade média, certo? Ou seja, o equipamento vai somar e vai deixar a média, é o que vai aparecer. Então, veja, se temos lá 2 estruturas intermediárias, 2 de baixa densidade e 2 de alta densidade, no final vamos ter lá um pixel, né, de densidade média. Agora, quando aplicamos o MIP, tá? Então o que é MIP? MIP é projeção de intensidade máxima. Tá? Então está invertido aí porque está na sigla em inglês, que é assim que a gente utiliza no Brasil mesmo. Então, projeção de intensidade máxima. Essa ferramenta o que vai fazer? Ela vai selecionar as estruturas de mais alta densidade e vai demonstrá-la na imagem. Então, imagine que nesse mesmo exemplo aqui, com estruturas de média, baixa e alta densidade, aplicamos o MIP. O que vai acontecer? Ele vai selecionar somente as estruturas de alta densidade. E essas estruturas é que serão demonstradas para nós na imagem. Já o Mini-MIP, o que seria? Também na sigla em inglês seria a projeção de intensidade mínima. Tá? Ou seja, as estruturas que têm menor densidade, essas que vão aparecer e ser vistas na imagem. Então, nesse mesmo exemplo, o equipamento vai mostrar para a gente somente o pixel nas estruturas de baixa densidade. Tudo bem? Então, resumindo, o MIP vamos usar quando queremos ver estruturas de alta densidade e o Mini-MIP, estruturas de baixa densidade. Vamos ver agora na prática, então, como é que nós usamos o MIP primeiro. Então, veja, aqui temos um exame, uma angiotomografia de crânio, onde queremos avaliar artérias, certo? Aqui está numa densidade média. Então, veja, aqui não foi utilizado nenhuma ferramenta para deixar mais evidente ou menos evidente alguma estrutura. Então, está numa densidade média. Quando aplicamos o MIP, então, tem uma diferença considerável. Tá? Então, veja como artérias aparecem assim, bem mais em destaque do que na outra imagem. E perceba que as imagens estão aproximadamente na mesma altura. Né? Tá? Então, aqui nós temos o nervo óptico, aqui também. Então, estão na mesma altura. Então, por exemplo, a artéria cerebral média, esquerda. Veja como aparece bem aqui desse lado, já do outro lado nem tanto. Tudo bem? Até partes de outras artérias aparecem bem aqui, né? Vejam essa daqui, por exemplo, do outro lado aparece muito pouco. E o principal, né? Aqui nós temos ainda a carótida interna,
Veja, tem um aneurisma aqui desse lado e outro aneurisma aqui. Tudo bem? Então veja como o MIP, né, ajuda a gente a conseguir estudar melhor estruturas de alta densidade. Então na angiotomografia assim, é padrão utilizarmos o MIP. É padrão. Praticamente em todo estudo vamos usar o MIP em algum plano ou em 2, 3 planos diferentes para conseguir facilitar o estudo do vaso sanguíneo. Aqui a mesma imagem, mas com MIP também. Tá? Então veja, mostrando melhor aqui os aneurismas. Então percebam como, né, a artéria cerebral média parece bem mais fácil, o próprio aneurisma. Então o MIP é muito útil no estudo de angiotomografia. Aqui outro caso, com MIP também. Então veja, a gente consegue estudar melhor as artérias. Fica a dúvida aí se essa estrutura, essa e essas são aneurismas, né? Aí entra outra função, janelar o exame. Então, janelando o exame, né, de tal forma que, olhando essa imagem aqui, a densidade do vaso sanguíneo com o osso está idêntica. Tá? Então, nós precisamos janelar de tal forma que o vaso sanguíneo fique com uma densidade diferente do osso. Tá? Aí é possível perceber, né, aonde tem aneurisma. Né? Por exemplo, tem um aneurisma aqui no meio. Tem a imagem 3D medindo o aneurisma. Tá? O MIP também pode ser utilizado no tórax. Tá? Então, ele tem uma aplicação interessante no tórax também. Então, aqui nós estamos vendo no coronal o pulmão, o parênquima pulmonar, com uma aplicação normal, também aplicação média. Quando utilizamos o MIP, perceba como fica mais fácil identificar brônquios e vasos sanguíneos dos pulmões. Porque vai ter um contraste, né, do ar com a densidade dos brônquios e dos vasos sanguíneos. Então, na pesquisa de nódulo pulmonar, o MIP é sim fundamental. Tá? Ajuda bastante. Existem algumas ferramentas que ajudam também, mas o MIP ajuda muito. Por exemplo, nesse daqui, vamos procurar o nódulo. Ó, possivelmente aqui é um nódulo. Tá vendo? Então, possivelmente é um nódulo. Aqui embaixo também parece ter outro nódulo. Tá? Então, na pesquisa de nódulo, é importante usar o MIP. E o mini-MIP? O mini-MIP é pouco usado, tá? Comparando com o MIP, né? Que é usado em angiotomografia, etc. Mas o mini-MIP tem algumas utilidades também interessantes, principalmente aqui no caso de pulmão. Então, como nós estudamos, conseguimos ver com ele estruturas de baixa densidade, então vamos olhar esse pulmão, por exemplo. Tem uma área de baixa densidade aqui. Então, veja, dá para estudar, dá para perceber, o médico vai perceber que tem uma estrutura de baixa densidade, tá? Ou seja, de repente um aprisionamento aéreo, uma área de enfisema pulmonar, tá? Às vezes fibrose cística, causa algumas lesões também, que aparecem bem com o mini-MIP. Mas, quando aplicamos o MIP, veja a diferença. Tá? Então, assim, fica muito mais fácil, muito mais evidente estudar. Então, aqui nós vemos a lesão no pulmão? Sim. Mas aqui com o mini-MIP não tem discussão. Tá? Fica muito mais claro. Bem. Bom, gente, então é isso. Em outra aula eu vou falar mais sobre a aplicação do MIP e mini-MIP para pulmão. Tudo bem? Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, clique aí no joinha, tudo bem? E até logo. Tchau, tchau.